pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Versículo 7 diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos orar? Pai, nesse tempo, Deus, nessa noite, eu queria clamar ao Senhor pela Tua presença, Deus, para que o Senhor venha me usar nessa noite, Deus, para trazer, Deus, um pouco mais do que o Senhor, Deus, quer de nós nesses dias, Deus, dias de angústia, dias de sofrimento, dias de dores, Deus, dias de, por algumas pessoas, até de pânico, de medo, Pai, que o Senhor nessa noite venha me usar, Deus, e que essa palavra alcance aqueles que o Senhor quer ministrar nessa noite através dela, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações para sermos ministrados, para sermos transformados nessa noite pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nessa noite eu quero contextualizar com você em relação ao que nós temos vivido. Nós temos vivido um tempo de crise, um tempo de angústia, um tempo de luta, um tempo de tribulação, um tempo de medo e até um tempo de pânico em relação a algumas pessoas. Nós estamos aí acompanhando os nossos noticiários, essa enfermidade, essa doença tem assolado todo mundo, a partir da China, de forma mais veemente nesses dias a Itália, a Espanha, chegou ao Brasil, e nós aqui estamos aqui para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto e alguns entendimentos para nós de como nós devemos nos portar nesses dias. Amém? Então nós lemos aí o Salmo capítulo 24, nós lemos o versículo 1, versículo 2, depois versículos 7, 8, 9 e 10. Nesse texto que nós lemos, a palavra diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e fundou-a sobre as águas. Então nós vemos aqui que Deus é o Criador de todas as coisas. E no versículo 7 até o versículo 10, nós vemos aqui que o Senhor é o Rei da Glória. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei. Quem é o Rei? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então eu queria deixar com você essa palavra que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é um Deus soberano, é Ele quem governa. Então nesses dias muitas pessoas têm se afligido, muitas pessoas têm tido medo. E a palavra que eu quero deixar para você é uma palavra inicialmente de conforto, de encorajamento. Deus, o nosso Pai, Ele é o Rei da Glória, Ele é Deus soberano, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é Criador de todas as coisas. Tudo passa pelo controle dele. Então quero deixar você nessa noite um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, com a perspectiva de que o Senhor é Deus soberano. E nesses dias, não adianta que nós, como seres humanos, a gente queira buscar respostas imediatas para o que está acontecendo. Muitas pessoas nesses dias têm trazido palavras de que tudo isso tem acontecido por esse motivo, tem acontecido por esse motivo. Cada conversa que eu tenho com um amigo meu ou com algum conhecido sempre é alguém trazendo uma resposta pela razão que nós estamos passando por isso. Eu creio que esse não é um tempo de nós buscarmos respostas precipitadas pelo motivo pelo qual nós estamos passando por isso. Isso não deve ser o nosso foco. O nosso foco não deve ser em buscar saber por que nós estamos vivendo isso. Qual é o motivo? Quem está por trás disso? É o diabo que está por trás disso, como várias pessoas têm dito, é o inferno que tem se levantado contra a igreja, o diabo tem se levantado, o diabo tem agido, mas ao contrário, outras pessoas, uma quantidade relevante de pessoas têm falado que é Deus se levantando para penalizar o mundo, para penalizar o Brasil pelo pecado, para trazer correção. Então, é o diabo ou é Deus? Queridos, eu acho que esse não é o momento de nós buscarmos respostas prontas, respostas precipitadas. Esse não deve ser o nosso foco. Ainda nós não temos uma convicção em relação a isso, amém? Então, primeiramente, eu queria deixar alguns entendimentos para vocês. O que realmente importa? No que nós temos que nos focar nesses dias? Qual tem que ser o nosso foco? Qual deve ser a nossa verdadeira atenção? Primeiramente, eu queria trazer essa palavra de que Deus, realmente, Ele governa todas as coisas. Deus tem um controle sobre todas as coisas. A palavra nos diz que Deus tem um controle sobre pragas, sobre doenças, sobre enfermidades. Se você se lembra, no livro de Êxodo, a palavra fala que Deus trouxe 10 pragas sobre o povo, sobre o Egito, e era o Senhor que enviava essas pragas, era o Senhor que enviava para que o faraó libertasse o povo de Israel do Egito. Então que nós vimos uma situação bíblica em que Deus enviava doenças, enfermidades e pragas. Mas também nós vemos no livro de Jó que o diabo afligia a vida de Jó com enfermidades. Primeiramente o diabo,
ele tira todos os bens de Jó, tira toda a família de Jó, depois ele tira toda a saúde de Jó, ele toca na vida de Jó. Mas nós também vemos que tudo isso foi feito com o aval do Senhor. Então nós temos situações bíblicas que doenças foram trazidas pelo próprio Deus, mas também situações bíblicas, como a vida de Jó, que doenças foram trazidas pelo diabo, mas sempre com o aval do Senhor. O diabo traz enfermidade sobre a vida de Jó, depois de um diálogo entre Deus e o diabo. Deus fala para o diabo: você vê no século Jó, ele é um homem justo, ele é um homem fiel. O diabo diz para Deus: mas ele é assim, justo e fiel, simplesmente porque você dá tudo para ele. Então Deus fala: toque no que ele tem. O diabo toca na casa e nos bens de Jó. Jó ainda assim é fiel. Deus então autoriza, a palavra é clara, Deus dá um aval e diz que o diabo poderia tocar na vida e na saúde de Jó, e só então o diabo toca. Então foi essa a história de Jó. Então nós vemos situações em que Deus traz enfermidades e que o diabo traz enfermidades na vida de Jó. Deus trazendo sobre o povo do Egito, o diabo trazendo sobre a vida de Jó, mas com o aval do Senhor. Então, queridos, eu entendo, eu concluo dessa forma, primeiramente, que Deus governa todas as coisas. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é o Rei da glória, Ele está no controle de todas as coisas. Essa é a primeira coisa em que nós devemos nos apegar. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente, como humanos, como pessoas, criaturas do Senhor, esse não é um tempo de nenhuma forma nós podemos nos voltar contra Deus. Pessoas agora têm falado: mas onde está Deus diante de toda essa crise? Onde está Deus diante de todo esse caos? Deus não é um Deus bom, Deus não é um Deus que ama, que tem amor, que tem graça, que tem misericórdia. Queridos, essa não deve ser uma atitude da nossa parte. Nós não devemos nos achegar a Deus com questionamentos, com murmurações, mesmo sem entender por que estamos passando por tudo isso. Se nós não entendemos o porquê nós passamos por tudo isso, isso não nos dá um aval para que nós nos voltemos contra Deus em murmuração, em reclamação, em questionamentos. Na vida de Jó, por exemplo, durante todo o livro de Jó, não é revelada para Jó. A Bíblia não fala que Deus revela para Jó o diálogo que ele tinha tido com o diabo. O diálogo que Deus teve com o diabo a respeito da vida de Jó não foi revelado a Jó. A palavra não nos diz que Deus revelou, que Jó entendeu. Jó não entendeu porque ele tinha passado por tudo aquilo. Ele nunca conheceu o real motivo de passar por tudo aquilo. E isso deu a Jó a perspectiva de que ele poderia se voltar contra Deus. Inicialmente Jó, ele não reclama. Inicialmente Jó, o que ele diz? Jó diz para sua esposa, para sua mulher: se recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Mas aí três amigos entram na vida de Jó e começam a acusar Jó, falar que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele havia pecado. Nós sabemos que isso não é verdade. Isso fazia parte de um diálogo, de uma interlocução entre Deus e o diabo. Então, três homens chegam na vida de Jó, três amigos. Primeiramente eles se quebrantam junto de Jó, mas depois eles começam a trazer acusações a Jó. E Jó, para se defender, ele se volta contra Deus. Ele se volta contra Deus buscando respostas de Deus, como se Jó tivesse o direito de obter respostas do Senhor. Queridos, Deus não tem obrigação de nos revelar por que nós temos passado por esse tempo. Deus não tinha obrigação nenhuma de falar para Jó por que ele estava passando por aquilo. Ao contrário, diante dos questionamentos, diante da murmuração de Jó, em que você pode acompanhar todo o livro de Jó, a maioria dele é Jó trazendo questionamentos ao Senhor, murmurações ao Senhor. O Senhor em nenhum momento dá a entender que Jó tinha o direito de ouvir essa resposta. Tanto é que ele não dá a Jó essa resposta. Ao contrário, ele diz a Jó: Jó, eu sou o Criador de todas as coisas, quem é você? Então o fato de nós não entendermos o porquê nós estamos passando por tudo isso, o fato de nós não entendermos o porquê Deus está permitindo tudo isso, isso não dá a nós o direito de nos voltarmos contra Deus em revolta, em murmuração, em questionamentos. Ao contrário, esse é um tempo de nos quebrantarmos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém, queridos? Então eu queria deixar com você essa palavra de cuidado, muito cuidado com as vozes que você tem escutado, pessoas que têm se levantado nesses dias como profetas, como aqueles que têm a revelação, aqueles que têm a resposta que justifica o porquê estamos passando por isso. Queridos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Esse não é o tempo de nós buscarmos respostas precipitadas para o porquê estamos vivendo esses dias. Esse
esse é um tempo de nós reconhecermos, como diz a palavra, que o Senhor é Deus soberano, é Ele quem governa, e nós não temos o direito de ter todas as respostas do Senhor, e nós não temos o direito de nos voltarmos contra Ele em revolta e em murmuração. Então, se nós não devemos buscar de Deus todas as respostas, querer entender todas as coisas, nos voltarmos contra Ele em murmuração, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel como filhos, como humanos, como igreja nesses dias? O que nós precisamos fazer? A primeira coisa que eu quero deixar para você, que nós devemos fazer nesses dias, é algo até natural, diante de alguma perspectiva que vocês possam ter, é algo até natural. Devemos seguir as orientações das nossas autoridades. A palavra fala, eu queria convidar você a abrir comigo, Romanos capítulo 13, versículo 1. A palavra diz, Romanos 13, versículo 1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, a palavra do Senhor nos fala, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que nós devemos nos sujeitar às autoridades que Deus instituiu. A palavra fala que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Não apenas eu, como pastor, não apenas líderes espirituais são instituídos por Deus, mas a palavra fala que toda autoridade é instituída por Deus. Então, o seu presidente, ele é instituído por Deus. O seu governador, ele é instituído por Deus. O legislativo é instituído por Deus. O seu prefeito é uma autoridade instituída por Deus. Então, a palavra fala que nós devemos nos sujeitar a essas autoridades, pois se nós nos voltarmos contra essas autoridades, nos rebelarmos contra essas autoridades, contra o que essas autoridades instituem, nós vamos estar nos voltando contra o próprio Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer como pessoas, como cidadãos, como filhos de Deus, inclusive, porque a carta de Romanos, ela é direcionada à igreja. A carta de Romanos é direcionada à igreja. Então, a igreja tem sim que obedecer às legislações, às normas, os direcionamentos que os nossos governantes estabelecem. Nós temos que nos sujeitar às nossas autoridades. Esse é um dia que é um tempo que as determinações de quarentena, tudo isso nos incomoda. Tudo isso nos incomoda. Nós estamos aqui há poucos dias, com essa situação de quarentena, não podemos sair de casa, e algumas pessoas já têm sido profundamente incomodadas com essa situação. Mas a perspectiva, queridos, se Deus não intervir de maneira milagrosa, é que a gente fique um período ainda nessa situação. Isso realmente nos incomoda. A mim, por exemplo, como pastor, me incomoda eu não ter condição de ter acesso às nossas ovelhas, à nossa igreja, aos discípulos. Isso nos incomoda. Essa falta de contato pastoral é algo que me incomoda, é algo que tem me incomodado nesses dias. Eu tenho sentido falta de saber como estão meus irmãos. Lógico que a gente tem as redes sociais para isso, mas o contato pessoal, isso a rede social não substitui. Eu estou aqui hoje, na nossa igreja, você pode ver aqui, estou apenas eu com o Ronan fazendo essa transmissão para vocês. É algo muito estranho para mim, é algo diferente para mim, me incomoda, porque a perspectiva anterior é que a gente tivesse aqui esse lugar cheio de pessoas, ouvindo a palavra, o contato pessoal. Isso nos incomoda, é uma situação que nos incomoda. Mas a palavra fala, em todo o capítulo 13 de Romanos, que Deus usa as autoridades para o bem ou para o mal do povo. Deus está trazendo esses direcionamentos através das autoridades para o bem da população. Deus está usando as autoridades para trazer essa perspectiva, essa direção de quarentena, é para o bem do povo, é para o nosso bem. Nós não devemos nos rebelar contra isso. Deus pode usar a autoridade para trazer o mal para o povo, a palavra é clara em Romanos capítulo 13, ou o bem para o povo. Eu creio que essa é uma atitude que os governantes têm tido para trazer o bem do povo. E nós temos que nos sujeitar a isso. Não adianta nós batermos de frente com isso. Então, muitas pessoas também, é uma situação que muitas pessoas são tomadas pela sensação de medo. Então, nós trabalhamos com grupos de células, grupos que se reúnem em casas, grupos que vão de 10 pessoas até algumas células com mais de 30 pessoas, 40 pessoas. A gente tem algumas células bem grandes aqui nessa igreja.
Então, a gente ainda pensou, né, em manter essas reuniões nos lares, reuniões de células com um grupo menor de pessoas, né? Aqui na nossa cidade a proibição é para acima de 50 pessoas, mas o governo do estado, pelo que eu li nesses dias, já proibiu ajuntamentos maiores de que 30 pessoas. Mas mesmo as reuniões em lares, reuniões em casa, a gente resolveu parar porque as pessoas têm sido tomadas pela sensação de medo. Não só de medo, mas também de cuidado pela sua família. Então esse é um tempo de nós seguirmos e obedecermos às orientações, os desígnios das nossas autoridades. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer como igreja, mas também como cidadãos. Amém, queridos? Então, assim, a segunda coisa que eu quero deixar para vocês sobre como nós devemos nos portar é em relação à oração. Em relação à oração, eu quero deixar uma palavra para vocês. A oração nesses dias é a forma que a igreja tem de permanecer em unidade. A oração é a forma que a igreja tem nesses dias de permanecer em unidade, sendo o corpo de Cristo. Então, a palavra fala em Atos capítulo 2, dos versículos 42 até 44, que os cristãos da igreja primitiva, a igreja primitiva é a igreja inicial, a igreja que começou depois que Cristo voltou ao Pai, depois que Ele ressuscitou e voltou ao Pai. A igreja primitiva, ela perseverava em oração. A igreja primitiva perseverava em oração. Então, nesses dias, a forma da igreja continuar sendo igreja é tendo perseverança em oração. Então, a palavra fala também no versículo 44 de Atos 2, que a igreja, os que criam no Senhor, os que criam em Cristo, eles permaneciam unidos. A igreja primitiva permanecia unidos. Isso fala de união. Mas a palavra fala que eles também tinham tudo em comum. Isso fala de unidade. O que é união? União é quando nós estamos juntos, quando nós nos reunimos. Nesses dias você sabe que a igreja ela não tem condição de estar reunida, ela não tem condição de estar unida, de estar junta, mas ela tem condição de ter tudo em comum, de ter unidade. Então, nesses dias a igreja, sim, ela não pode estar unida, reunida nos nossos templos, nas nossas igrejas físicas, na nossa casa. Nós não temos condição de receber pessoas aqui nesse lugar, mas sim, nós podemos como igreja permanecermos em unidade, e unidade revelada na perseverança em oração. Como nós vamos manter a nossa unidade? Perseverando em oração. Então esses dias são dias que nós não precisamos perder o nosso senso de família, nós não podemos perder o nosso senso de corpo de Cristo, de família, de sermos filhos de um mesmo Pai. Queridos, nós continuamos sendo igreja, nós continuamos sendo corpo de Cristo, nós não podemos perder a nossa consciência de corpo de Cristo, nosso senso de unidade. Nós somos sim família de um mesmo Pai, nós precisamos manter esse entendimento de unidade e de conexão com o Senhor. Nós entendemos a soberania de Deus, como eu disse no início da palavra, Deus é Deus soberano, nós temos esse entendimento, nós não podemos perder esse entendimento. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que governa, mas nós como igreja, nós temos, a partir da morte de Cristo, o véu se rasga, nós temos livre acesso ao Pai, e sim, nós podemos clamar ao Pai, através do nome de Cristo, para que Ele intervenha nessa situação. O fato de nós entendermos que Deus é soberano, que Ele está no controle, isso não nos impede de nós nos quebrantarmos diante do Senhor, em oração, em jejum, né? Hoje às 18 horas nós encerramos um jejum que foi feito na igreja de todo mundo, ao redor do mundo. Toda a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo ao redor do mundo se levantou para jejuar e orar, até hoje às 18 horas. Mas nós precisamos continuar esse mover de oração, esse mover de clamor, esse mover de quebrantamento, esse mover de jejum. Nós como igreja vamos manifestar a nossa unidade nesses dias através da oração, através da intercessão. O Senhor, Ele é quem governa, Ele tem poder sobre o mundo, Ele tem poder sobre tudo que existe, Ele tem poder sobre mim, Ele tem poder sobre você, Ele tem poder sobre o diabo, Ele é dono de todas as coisas. Então nós podemos rogar ao Senhor para que Ele intervenha com poder, com graça, com amor nesses dias. Então, eu queria retomar para você algumas coisas que nós vimos aqui, antes que eu continue. Primeiro,
Nós não devemos nos preocupar em obter respostas precipitadas para o motivo que nós temos vivido esses dias, mas nós devemos nos entender que Ele é o Rei da Glória, Ele é quem governa. Amém? Devemos ter cuidado com as muitas vozes desses dias, devemos nos conectar com o Senhor e nos quebrantarmos diante dEle, nos submetermos, nos sujeitarmos a autoridades que Deus instituiu em nossa vida, instituiu em nossa nação, que nos tem dado direções sobre como nos portar. Essas direções da nossa autoridade são direções para o nosso bem. Deus tem nos dado nossos governantes nesses dias, sim, para o bem do nosso povo. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar em oração. Se nós não podemos estar unidos como a igreja primitiva, nós podemos estar em unidade como a igreja primitiva, perseverando em oração. Mas uma questão que eu vejo que é importante, uma forma que a igreja precisa se mover nesses dias. A igreja precisa se levantar. Essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade. Na verdade, é um dever da igreja. Nesses dias, a igreja tem um dever de se levantar como canal para levar uma palavra de esperança em Cristo nesses dias para o mundo. A igreja, mais do que nunca, nesses dias, ela tem sido, ela pode ser e ela deve ser, e ela vai ser, eu creio que a igreja nesses dias vai ser um canal para levar a palavra de esperança àqueles que estão oprimidos, àqueles que estão desesperados, àqueles que estão sem uma palavra de esperança. A igreja tem a própria palavra de Deus para gerar, para levar uma perspectiva de esperança. A palavra fala em João 16:33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso foi Jesus Cristo que nos deixou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra é a palavra para você que está escutando esse vídeo nesse momento, para você que está vendo essa live, para você que vai ver esse vídeo ser postado nesses dias que vão seguir. Nós vamos postar esse vídeo também, você vai poder ver, e rever esse vídeo. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é que você tem passado por aflição, por angústia, todos nós temos passado, mas nós podemos ter bom ânimo. Ele, Cristo, venceu o mundo. Essa é uma oportunidade, talvez única, para a igreja se levantar, para levar essa palavra de esperança. Esse é um tempo que pessoas estão esperando uma palavra de esperança. As pessoas à nossa volta, as pessoas ao redor do mundo, as pessoas na sua cidade aí, as pessoas aqui na nossa cidade, em todos os países, elas estão esperando uma palavra de esperança. Você pode ver nos grupos aí que você tem de WhatsApp, quantas vezes você já não recebeu uma notícia de que uma vacina saiu, de que um medicamento foi descoberto para essa enfermidade, para o coronavírus. Por quê? E isso rapidamente se dissemina de maneira muito veloz. Por que essa velocidade em que essas notícias de medicamentos, de vacinas se disseminam? Porque as pessoas estão esperando uma palavra de esperança. As pessoas estão nesses dias sedentos por uma esperança, por uma resolução de tudo isso. E a nossa esperança é o Senhor. Ele é a nossa palavra de esperança. Para quem está assistindo ao vivo, que está travando muito, depois, como já ele disse, nós vamos postar tanto no IGTV, quanto no Facebook, quanto a gente vai mandar o link para o WhatsApp. Então, quem está travando, reclamando que está travando aí, porque tem muita gente online ao mesmo tempo, depois vocês vão ter acesso a esse vídeo, tá bom? Então é isso, queridos. É você que tem falado, como o Ronan disse, que o ao vivo, a live está travando. Não se preocupe, depois, provavelmente amanhã ainda, nós vamos postar esse vídeo de maneira integral e completa para você ver, tá bom? Mas vamos continuar. Essa também é uma oportunidade para a gente crescer, uma oportunidade de alguns ajustes que nós podemos fazer. Então, eu tenho pensado, até pensado lá em casa esses dias com minha esposa, com a Manu, essa é uma oportunidade da gente encontrar novamente uma satisfação em casa. Quantas pessoas, elas não entendem e elas não conseguem obter alegria e satisfação em casa, alegria e satisfação em família. Então, essa é uma oportunidade de você refletir. Reflita em você aí interiormente. Você pode, nesses dias, voltar a obter satisfação e alegria na sua casa, porque muitas vezes a quarentena nos incomoda, porque muitas vezes ficar em casa só com a nossa família nos incomoda. Será que nós temos encontrado alegria na nossa casa?
Será que nós temos encontrado satisfação, plenitude na nossa casa? Essa é uma oportunidade de você crescer e, se necessário, você corrigir isso. Você valorizar o tempo que você tem em família, mas também o tempo que você tem em comunhão com Deus. Você nesses dias tem tido mais tempo. Todos nós temos tido mais tempo nesses dias. Uma oportunidade de reflexão para que você possa buscar ter mais intimidade com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, cultos familiares, ter tempo em comunhão com Deus juntamente com a sua família, e para que depois desse tempo você também valorize a congregação na sua igreja. Eu tenho uma experiência muito bacana para contar quando eu fiz um curso em Belo Horizonte de 4 meses. Foram 4 meses praticamente, devido à intensidade que era o curso que eu estava fazendo, um curso de preparação para um apóstolo com cargo. Nesses 4 meses eu fiquei praticamente sem congregar a igreja. E Manu, minha esposa, ela me enviava vídeos dos cultos que ela ia na nossa igreja em Patos de Minas. E eu chorava de saudade da congregação, saudade de congregar, saudade de estar junto com os irmãos. Então talvez no final desse tempo, no final desses dias, quando a gente voltar a nos reunirmos nas nossas igrejas, nos nossos templos, a gente valorize mais isso. Eu entendo que você e eu, a palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita em nós. Nós podemos ser cheios do Senhor, mesmo não vindo na igreja. Sim, você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Senhor na sua casa, onde você está e onde você for. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Mas biblicamente nós somos ensinados, nós recebemos um mandamento do Senhor em congregarmos. É mandamento do Senhor que a gente vá aos nossos templos, que a gente se reúna com as nossas células, com os nossos grupos familiares. Congregar é um mandamento do Senhor e é bíblico isso, e nós temos que valorizar isso. A palavra fala que a igreja de Atos, ela se reunia para orar. A igreja de Atos se reunia para orar, a igreja de Atos se reunia para receber ensino dos apóstolos. Então esses são dias que nós podemos aprender também. Você pode crescer, você pode se aperfeiçoar, você pode amadurecer nesses dias. Você pode, como eu disse, voltar a ter prazer na sua casa, voltar a ter prazer, a ter satisfação na sua família, ter mais comunhão com Deus individual e também cultos nos lares. E depois que nós encerramos esses dias, talvez nós valorizemos mais o congregar, o ir aos templos, o ir às igrejas físicas, o ir às casas de oração, que é algo bíblico e que é algo também que é poderoso e que a igreja de Atos fazia com excelência. Amém, queridos? Então, nós vamos orar nesse tempo agora, nós vamos tirar um tempo de oração, nós vamos interceder ao Senhor para que Ele mova nesse tempo. Depois dessa oração eu vou trazer algumas orientações práticas, amém? Mas esse é um tempo de oração. Eu creio que eu passei aquilo que Deus tinha ministrado em minha vida para passar para vocês nessa noite. Nós vamos ter agora um tempo de oração. Eu vou trazer fazer uma oração de intercessão. Queria retomar. Primeiro eu quero deixar para você que o Senhor é o Rei da Glória. Ele é quem governa, Ele é Deus soberano. Não devemos nos voltar a Ele em murmuração, em questionamentos, porque apesar de não entendermos o que temos passado, Ele é quem governa, nele está todas as respostas, nele está a resolução para tudo isso, nele está o refrigério para tudo isso. Nós como igreja temos que nos posicionar em unidade para intercedermos a Ele, apesar de sabermos que Ele é soberano. Ele também pode intervir, Ele também pode mover com graça e resolver essa situação para nós, mas nós também podemos crescer em comunhão com a nossa família, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o nosso Pai eterno e também, depois que tudo isso passar, em comunhão com a nossa igreja. Então eu queria ter um tempo de oração com você agora. Você que está na sua casa, feche seus olhos. Esse é um tempo que nós vamos interceder ao Senhor, amém? Durante a minha vida, eu aprendi com algumas perdas que eu tive durante a minha vida, que eu posso sim clamar ao Senhor, eu tenho acesso a Ele para clamar a Ele pelo favor dEle, mas eu também posso receber a sua soberania. Eu posso entender que Ele é quem governa e que Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle e da permissão do Senhor. Então nós vamos reconhecer que Deus é soberano, mas também vamos nos quebrantar, rogando a Ele o refrigério para esses dias. Amém? Então você na sua casa aí,
você feche seus olhos e concorde comigo em oração. Amém? Pai, nesses dias nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Deus, nós rendemos glórias ao Senhor, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus que governa. Pai, o Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas. Pai, nós adoramos ao Senhor, Deus, porque como diz a sua palavra, o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o Deus poderoso, Pai. O Senhor é o Deus dos exércitos, Pai. O Senhor, Deus, tem tudo sob o teu controle, Pai. O diabo pode atuar, Deus, mas ele atua debaixo do seu aval, Pai. O inferno, Deus, se levanta, Deus, mas o Senhor é quem está no controle. E o Senhor é quem governa, Pai. O Senhor é o Rei da Glória, Pai. Diante disso nós rendemos ao Senhor, Pai, adoração, e nós nos quebrantamos ao Senhor, para que o Senhor intervenha nesses dias, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, abrevie esse tempo de luta, Pai, abrevie esse tempo de angústia, Pai. Nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor, Pai. A Tua palavra nos diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, mas que nós devemos render ao Senhor súplicas em oração e com ação de graça, e a paz que excede todo entendimento habitará a nossa mente, o nosso coração. É o que a Tua palavra diz. Então, Deus, que nesses dias toda ansiedade seja lançada fora da nossa mente, toda ansiedade seja lançada fora do nosso coração, Pai. E agora nós estamos clamando ao Senhor, Pai, traga o tempo de refrigério, traga resolução a esses dias, Deus, de crise, Pai. Alivia as nossas dores, Pai. Nós temos visto pessoas sendo mortas, Deus, por esse vírus, por essa enfermidade, Pai. O Senhor, Deus, é quem construiu, quem fez todas as coisas. O Senhor é Deus Criador, Pai. O Senhor é quem governa, o Senhor tem o controle, Pai. Então nós rendemos ao Senhor, Deus, o nosso clamor nessa noite, Pai, nesses dias, Pai, nos quebrantando ao Senhor e rogando ao Senhor, Pai, que esses dias, Deus, sejam abreviados, Pai, e que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, Pai. Que o Senhor, Deus, dê aos nossos governantes, Pai, sabedoria, Pai. Dê, Deus, àqueles que trabalham, Deus, na medicina, Deus, àqueles que trabalham, Deus, na indústria farmacêutica, Pai, nos laboratórios, Deus, na área de biologia, Deus, na área de química, Deus, dá esses profissionais, Deus, sabedoria, dê-lhes inteligência, Deus, para trazerem, Deus, a vacina, o medicamento efetivo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê aos nossos governantes e esses profissionais na saúde, Pai, a habilidade, Deus, a sabedoria, Deus, não do homem, mas aquela que vem do Senhor, Pai. Nós entregamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria agora deixar algumas orientações práticas, né, para a nossa igreja, de como nós vamos funcionar nesses dias. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês, irmãos, é que tenham muito cuidado com as informações que circulam nas redes sociais, principalmente com fake news, né? Fake news são notícias falsas. Muito cuidado com compartilhar informações que não são informações que venham do nosso governo, que venham dos veículos de imprensa de confiança. Como eu disse, não é o momento de nós buscarmos respostas precipitadas, informações precipitadas, orientações precipitadas. É o momento de nós mantermos a nossa calma. A orientação é que você fique na sua casa, que você esteja em família, esteja em comunhão com Deus, cuide da sua saúde e aguarde informações oficiais, orientações confiáveis, tá ok? Então, muito cuidado nessa questão em relação aos nossos grupos familiares, né? As nossas células. Como eu disse, né? Por uma questão de bom senso, nós não vamos continuar as nossas células até que tudo isso se resolva. Nós não vamos fazer as nossas reuniões, né? Comuns que nós fazemos toda semana, né? Nas casas, né? Um ajuntamento de pessoas. Nós não vamos fazer isso nem no nosso templo aqui, nem nas casas dos nossos irmãos, mas você tem a oportunidade de fazer cultos com a sua família. Então, amanhã, né, toda segunda-feira eu vou distribuir, eu vou divulgar, né, não vou distribuir fisicamente para a gente não ter contato, né, mas eu vou divulgar nas nossas redes sociais os estudos que você vai fazer junto com a sua família. Então, você vai receber, né, através da internet, o estudo nos grupos de WhatsApp. Você vai receber o estudo que você vai passar juntamente com a sua família. Então você pai, né, vocês os pais, vocês agora mais do que nunca, vocês precisam se levantar como sacerdotes na sua casa, vocês precisam se levantar como luz na sua casa. Você vai pegar esse estudo que eu vou passar para você, você vai passar para a sua família esse estudo. Uma sugestão: faça esse culto semanal na sua casa no dia da sua célula. Se a sua célula, por exemplo, é na quarta-feira, faça esse culto familiar semanal com a sua família na quarta-feira. Amém?
e também tenha um tempo de intercessão para que Deus dê sabedoria aos governantes, para que Deus dê inteligência e sabedoria aos profissionais da saúde e para que Deus intervenha nessa situação. E você que é jovem, você que os seus pais não frequentam a igreja, você jovem, você também pode ser usado como luz do Senhor na sua casa. Você que é jovem, você que os seus pais ainda não se converteram a Cristo, pegue esse estudo, você jovem, tenha a iniciativa de trazer esse estudo, fazer esse culto para a sua família. A sua família espera de você, através de Deus, uma palavra de esperança. Amém? E em relação às nossas contribuições, dízimos e ofertas, eu não quero ser apelativo em relação a essa situação nesses dias, são dias de crise. Então você que tem interesse de contribuir conosco durante esse tempo, você vai me mandar uma mensagem no direct. Eu não vou pedir na nossa conta, eu não vou passar a conta aqui, porque eu não quero ser apelativo nesses dias. Você que quer contribuir durante esses dias, me mande uma mensagem no particular, e no particular eu vou passar a nossa conta. Você também pode, separar a sua contribuição para passar para ofertar e para dizimar na igreja quando a gente voltar a reunir. Mas em relação a essa questão, fique muito tranquilo, Deus é que governa, Deus é quem sustenta a igreja. Amém, queridos? Então é isso, que Deus te abençoe. Compartilhe essa live, a gente vai postar, o vídeo completo dessa live a partir, creio que amanhã ou na terça-feira a gente já deve compartilhar isso nas nossas redes sociais, e compartilhe para o máximo de pessoas. Tenha essa perspectiva, tenha esse entendimento. Deus é quem governa, Ele está em controle, mas nós como igreja, apesar de não podermos estar unidos, devemos estar em unidade de oração. Querido, Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Amém?